Estimativas nunca funcionam em software. Depois de alguns 10 anos, mais ou menos, lidando com estimativas que não funcionavam, eu acho que eu tenho uma noção do que tá acontecendo aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Hoje a gente vai tentar entender por que as estimativas estão sempre erradas, por que não faz sentido fazer estimativas, e por que, nos momentos que faz sentido fazer estimativas, a gente pode melhorar a precisão delas, né? Às vezes não faz sentido fazer estimativas, mas às vezes faz, e nesses momentos a gente quer ter um mínimo grau de precisão aqui. Agora, eu vou te falar rapidamente do patrocínio de hoje, que é a Abacus AI. A Abacus AI vai te oferecer por apenas $10 por mês, certo? Mais barato que todos os outros concorrentes. Acesso a, por exemplo, isso daqui. Esse aqui é o chat principal normal, assim como a gente tem em vários outros lugares. Porém, a diferença é que a gente pode escolher o modelo de IA que a gente vai usar aqui, que a gente pode usar todos os modelos, né? A gente pode usar o ChatGPT 5 com Thinking, né? Com pensamento, o Claude Sonnet 4.5, o Grok 4, o Nano Banana, que faz aquelas fotos legais de IA, né? Que, enfim, tem uma qualidade boa. Você pode usar isso até para corrigir foto sua, pra ela ficar mais profissional, pra, enfim, editar partes ali da foto. Além disso, além dessa feature, né, desse chat extremamente completo, a gente tem todas as funcionalidades aqui embaixo, tá? Geração de imagem, geração de código, PowerPoints, Deep Research, que vai fazer pesquisas na internet, em até artigos científicos se você pedir. Tem também o Deep Agent, que é um agente mais complexo, mais completo, que faz muita coisa. Uma das coisas que eu pedi pra ele fazer era julgar as vulnerabilidades de um código demo que eu tenho aqui, tá? Então, eu dei acesso ao Deep Agent pro meu repositório, e ele, ó, identificou várias vulnerabilidades aqui, várias coisas que a gente pode melhorar, né? Deu exemplos aqui, enfim. E eu posso usar isso aqui como feedback para aumentar a qualidade do meu código, né? Tem também a IDE própria deles com agentes de IA, né? Então você vai ter aqui chat, agente e IDE por apenas $10 por mês. Clica no link na descrição e vem pra Abacus AI. Vamos lá, parte 1. Por que tá sempre errado? Você, como dev, às vezes não tem visibilidade disso, do grau de erro que se tem, mas eu te garanto que na maioria das empresas que estima, as estimativas estão sempre bem erradas. O grau de precisão, ele é bem baixo. E se sua empresa não mede, eu tenho quase certeza que o grau de precisão é baixíssimo. Isso não é necessariamente culpa da empresa, tá? É porque a empresa tá tentando fazer algo que não necessariamente é fazível, não necessariamente é o jeito que a gente pensa que é estimar, não funciona, tá? A ideia é a seguinte, né? A gente tem aqui, ó, uma ideia de feature, aí baseado nessa ideia de feature, eu vou estimar, e baseado nessa estimativa, eu vou fazer de fato o negócio, né? Depois disso. E as empresas, muitas delas partem do pressuposto que você tem a ideia da feature uma única vez, você faz uma única estimativa, e é para essa estimativa tá certo em mais ou menos, né, uma semana de precisão, né? Ela pode atrasar uma semana ou ela pode sair uma semana antes, mas não é para sair muito longe disso. A chance disso dar certo é muito baixa. É muito baixa mesmo. Porque existe uma série de fatores aqui que vão fazer com que isso só não faça sentido. Esse modelo mental não é um modelo mental que faz sentido. Vamos pegar aqui, ó, tá? A gente tem uma ideia de feature, a gente vai começar a estimar. Depois que a gente estimou essa feature, a gente começa a desenvolver essa feature. E muitas das vezes, durante o desenvolvimento da feature, você percebe que algo não fazia sentido. Você percebe que os requisitos para desenvolver aquilo não estavam bem explicados, não era bem aquilo que era esperado. De repente a gestão mudou de ideia, de repente alguma coisa aconteceu que fez com que, no momento que você estimou, você não tinha informações completas o suficiente e conforme você foi obtendo mais informações, aquela estimativa deixa de fazer sentido. Então, um dos fatores que fazem as estimativas estar sempre erradas é requisitos incompletos ou ambíguos, tá? Às vezes, a compreensão que o stakeholder tinha quando ele pediu para algo ser desenvolvido e a compreensão que a equipe técnica tinha no momento que ela estimou são coisas diferentes, tá? Às vezes a gente estima pensando que o cliente quer alguma coisa e, na verdade, o cliente queria outra coisa diferente. Isso quando o cliente não muda o requisito no meio, quando a feature está sendo desenvolvida. Ao perceber que um requisito é incompleto ou ambíguo e ao perceber que um requisito mudou, a estimativa é invalidada. Mas as empresas raramente invalidam essa estimativa. Elas tentam ajustar os fatores ali de produção para fazer com que a estimativa ainda seja alcançada, mesmo que, no momento que a gente tem estimado, a gente não tinha a informação completa. Você, como dev, já deve ter tido essa experiência que é, pô, eu achei que algo funcionava, eu achei que algo era muito simples, e eu fui ver, e a tecnologia não dava suporte para aquilo que eu queria fazer, né? Eu queria fazer tal coisa com tal lib em JavaScript, por exemplo, e de repente eu percebo que a minha lib não tem suporte para aquilo, a minha ORM não dá suporte para aquilo, o meu framework não dá suporte para aquilo. Se a gente não explorar os possíveis pontos de incerteza que a gente tem antes de estimar algo, quando esses pontos de incerteza surgirem à tona, eles vão alterar a viabilidade de uma estimativa. Que a gente tem o futuro humano, né? Pressão. A equipe de vendas, a equipe de marketing, o CEO vão pressionar para você dar uma estimativa menor do que é real, certo? Existe uma pressão que às vezes faz com que, por exemplo,
Você tem o líder da equipe, tá? O líder da equipe acha que vai demorar um mês, mas o CEO pressiona ele para dar uma estimativa de 2 semanas. O líder da sua equipe pode achar que a probabilidade de vocês conseguirem completar aquilo em 2 semanas é quase impossível, mas pela pressão que a organização está sofrendo, do modo disfuncional que a empresa opera, de repente é mais fácil eu dar um prazo de 2 semanas, eu jogar a culpa em alguém, em alguma coisa aleatória no meio dessas 2 semanas e falar, ó, atrasou por causa de, sei lá, deu problema na configuração da AWS, sabe? Jogar a culpa na AWS e depois estica esse prazo para um mês e superfatura o prazo depois. Isso acontece em empresas de verdade. A gente tem também o viés humano muito pesado, isso daí é bem demonstrado em uma infinidade de estudos, que é o seguinte, quando você... É por isso que as pessoas estão sempre atrasadas, tá? Você planeja para as coisas dando certo. E aí, os imprevistos, né? Deveria existir uma margem para imprevistos, deveria existir uma margem para as coisas não funcionando, mas às vezes as pessoas planejam para as coisas tudo dando certo, e às vezes as pessoas esquecem do custo de, por exemplo, mudança de contexto. Deixa eu te dar um exemplo aqui bem real que já aconteceu comigo, tá? Quando eu tava fazendo uma estimativa de uma feature, a feature é basicamente o seguinte, o usuário vai clicar um botão e vai submeter um formulário. Quanto tempo que você acha que demora para o usuário clicar, para desenvolver uma feature, que o usuário simplesmente clica um botão e envia um formulário para um endpoint no back-end? 2 horas? 2 horas é razoável para essa feature? 2 horas é razoável para essa feature, tá? Então eu vou estimar 2 horas? Não necessariamente, porque essa feature vai ser revisada e de repente algo vai ser pego na revisão, né? E esse tempo que alguém tá revisando, quanto tempo demora para alguém revisar um pull request? Pull request simples, 15 minutinhos, vai? 2 horas e 15 minutinhos, então, considerando a revisão do pull request? A pessoa que revisou o pull request teve que mudar o contexto dela, o que fez com que ela perdesse um pouco de tempo de produtividade. Então a gente não pode considerar que é 15 minutos de produtividade, né? Custou uns 30 minutos de produtividade de repente. E se tinha algum problema no pull request, eu vou ter que mudar o meu contexto e corrigir esse problema. De repente, isso aqui tá me custando já mais uma horinha para corrigir. Pô, é só um formulário, né? Mas eu vou testar, não vou? O tempo de testar. Eu vou escrever testes também, não vou escrever testes. De repente, a gente tá aqui já em... Quantas horas eu tiver que escrever testes e rodar os testes e garantir que os testes passem em build? De repente tá algum problema. De repente eu escrevo um teste que não passa na build, de repente tem muito código gambiarra em volta, a gente já tá em 4 horas, talvez. Tem QA, isso aqui vai tomar tempo de QA. E se algo der errado nesse meio de caminho, né? Nota, isso daqui foi comigo pegando um caminho que é quase happy path, assim. Se der algum problema errado totalmente aleatório, tipo, eu ficar sem internet ou a AWS cair, a gente tem que ter uma margem também, né? Então seria seguro, de repente, eu estimar que essas 4 horas aqui, na média, vão ser 5 horas, porque a cada, sei lá, 5 tarefas que eu fizer que demorem 4 horas, é possível que a gente tenha 1 hora de imprevistos aí, né? Mas, pô, 4 horas eu vou ter que fazer um lanchinho também, pegar um café, vou ter que ir no banheiro, então a gente já joga aqui pra 6 horas. E rapidamente a gente consegue que uma task que, em teoria, leva 2 horas, pode realisticamente demorar 6, sem que nada de muito mirabolante, de muito ruim aconteça, tá? É até extremamente comum, tá? Se você tá trabalhando numa empresa que... Vamos supor que a sua empresa estime task em horas, tá? Geralmente as empresas nem gostam de horas, porque... Isso aqui é incrível da nossa área, tá? A empresa, ela estima as tasks em story points. Story points vão seguir Fibonacci porque, não sei, alguém quis 1, 2, 3 pontos, 5 pontos, 8 pontos, quanto que depois do 8, 13 pontos, 21 pontos, né? 21 pontos é uma task que tá mal descrita, então ela deve ser quebrada em menos tasks, né? O que esses pontos querem dizer? Não é tempo. Se fosse tempo, a gente estimaria em horas. Não é tempo, a gente tá estimando em pontos, e pontos não dizem respeito a tempo, pontos só dizem o quantos pontos cabem numa sprint de 2 semanas. Então, se cabe 80 pontos numa sprint de 2 semanas, 2 semanas tem... Cada semana tem 40 horas de trabalho, né? A gente tem, então, que uma semana tem 80 horas, a gente tem uma equivalência implícita que um ponto é igual a 1 hora, mas não é pra valer horas, né? Pô, eu não entendo por que a gente faz isso, sinceramente. Mas tá. Vamos lá, sua task tem 2 pontos, né? Não é 2 horas, é 2 pontos. Ou às vezes uma task simples é 1 ponto só. E você consegue, se você já trabalhou no mundo real, né? Você sabe que é bem possível que 2 tasks de 1 ponto, tá? Durem o dia inteiro. Bem possível mesmo. Porque você faz uma, manda pra PR, aí volta a revisão, aí tem um bike shedding ali básico, tem tempo de build, tem tempo de teste, etc. Cara, bem possível que 2 tasks de 1 ponto durem o dia inteiro. E você transformou 2 pontos, né? Quer dizer, não é 2 horas. Você transformou 2 pontos, que convenhamos equivale a 2 horas, né? Mas ninguém pode falar isso porque tá errado, sei lá. 1 mais 1 deu igual a 8. Conhecendo o viés humano, conhecendo os problemas de requisitos e incertezas, certo?
Pra você conseguir estimar algo bem, primeiro você tem que conhecer o viés humano, você tem que estimar pra cima, e você tem que medir se a estimativa que você tinha previsto no passado teve um grau de acerto, né? Porque é o seguinte, se você estiver sempre prometendo que vai entregar 40 story points, certo? Eu vou entregar 40 story points essa semana. Aí você entrega 30 story points. E toda semana você fala que vai entregar 40, entrega 30. Pô, a sua estimativa é... Como é que chama isso em estatística, tá? Eu não lembro se ela tem precision ou se ela tem accuracy. Eu acho que ela tem precision. A sua estimativa, ela é precisa, só que ela não tá bem ajustada, entendeu? Você consegue estimar precisamente que você vai sempre entregar 10 story points abaixo do que você promete. Então, da próxima vez, cara, se você achar que você entrega 40, você vai e promete 30. E aí, com sorte, você vai acertar, né? Sério, eu não entendo por que as empresas estimam e não medem se a estimativa tá funcionando ou não. Então, qual que é o propósito da estimativa, né? Não é a gente acertar? Mas agora vamos para assunto bom, tá? Requisitos incompletos e ambíguos, requisitos que mudam, incerteza tecnológica. A gente falou aqui de pressão, né? Pô, pressão... Cara, pressão é empresa mal ajustada, é empresa que os adultos não sabem agir como adultos. Viés humano, você corrige através aqui de mensurar estimativas passadas, certo? Isso aqui deve ajustar o seu viés humano, porque ele é um viés provavelmente consistente. Você consistentemente tem o viés de pensar que as coisas são mais rápidas do que elas são. Logo, mensurar o seu erro vai ajudar você a ajustar a sua estimativa no futuro. Agora, como que a gente corrige esses três aqui, ó? Vamos falar sobre isso. Vamos imaginar um cenário hipotético. Quero que você aqui, junto comigo, faça o trabalho de reduzir incerteza antes de começar a estimativa, tá? Eu tenho 1 milhão de clientes no meu banco de dados. Eu quero fazer uma feature que gere, né, que crie PDFs baseados nos dados dos clientes. É isso aqui que eu quero fazer, tá? Como que a gente estima essa feature, então? Bom, a pergunta que deve ser feita é como que a gente estima algo que a gente nunca fez e a gente não sabe como a gente vai fazer? Eu te respondo, a resposta é não tem como. É impossível. É impossível estimar algo que você nunca fez e você não sabe como você vai fazer. Segunda pergunta que eu tenho é possível eu dar um prazo para algo que é virtualmente impossível de ser feito? Não, também não é possível, tá? Então, antes de eu sequer começar a estimar isso daqui, essa feature aqui que gera um PDF específico, tá? Para possivelmente 1 milhão de clientes, para que a estimativa tenha qualquer grau de precisão, a gente precisa ter um certo grau de confiança de que, primeiro, a gente sabe o que a gente vai fazer, segundo, a gente sabe que o que a gente tá pensando em fazer é possível. E a gente tem que saber também que a nossa estimativa não vai estar perfeita, tá? Se eu estimar, isso daqui vai demorar entre 1 mês e 1 ano, é melhor nem estimar, né? Pô, isso aqui não vale de absolutamente nada, não tem valor nenhum pra mim. Agora, se eu estimar que isso aqui vai demorar, vamos lá, 1 mês e meio de média, talvez, se a gente der muita sorte, a gente consiga fazer em 1 mês, se a gente der muita azar, a gente consiga fazer em 2 meses, né? Então a gente tem aqui que a minha estimativa é 1 mês e meio, mais ou menos ali 33% pra cima, 33% pra baixo. Isso aqui é uma estimativa que eu considero bem boa, tá? Estimar que vai demorar 1 mês e meio, podendo demorar 1 mês ou 2 meses, pra mim, é uma estimativa bem precisa e a maioria das empresas estima pior do que isso daqui. Pior do que 33% de margem pra cima e pra baixo. Vamos supor, então, que a gente queira algo com um grau de precisão decente, tá? Mais ou menos assim, mais ou menos decente. Eu preciso aqui fazer duas coisas. A primeira coisa é entender como solucionar o problema. A outra coisa é a gente reduzir as incertezas ou testar as presunções que a gente tá tendo, né? Como assim? Pô, eu tenho 1 milhão de clientes, eu preciso gerar PDFs em cima de alguns dados, né? Algumas perguntas aleatórias você começa a fazer pra testar aquelas partes que você não tem certeza de como vão ser feitas. Porque aquelas partes que você tem certeza que vão ser feitas, né? Que você sabe como fazer. Por exemplo, eu vou ter que ter um endpoint pro cliente clicar ali. Pô, a gente já fez endpoints, a gente tem endpoints, isso aí não é um problema. Eu vou ter que ter um lugar onde esse PDF vai ser armazenado. Pô, a gente já, de repente, já tem PDFs armazenados no sistema, tá? Essas coisas a gente sabe como fazer e elas já foram feitas por nós. Então a gente testa algumas coisas aqui. Eu tenho acesso a esses dados? O back-end vai aguentar gerar esses PDFs? E se o back-end não aguentar gerar esses PDFs? A gente consegue estimar o quanto que a gente vai ter que redimensionar o back-end e o quanto de tempo vai demorar isso, né? O quanto de tempo e o quanto de custo vai custar para redimensionar esse back-end para essa feature? Esse PDF, ele é possível com os dados que a gente tem? Tô só dando exemplos aqui, tá? De perguntas que podem surgir. Tem uma maneira realista de gerar esse PDF? A gente vai usar qual lib em específico, né? Qual função de qual biblioteca que gera o PDF da forma que a gente quer? Como que a gente usa essa função? Ou é uma IA? Qual IA que gera esse PDF, né? Vamos pegar, por exemplo, essa última presunção aqui, tá? Isso daqui, supondo que o problema de gerar PDFs ele é um problema simples, tá? Ele é um problema que é relativamente simples de ser resolvido. Mas supondo que eu não saiba disso. Supondo que eu não sei se ele é um problema simples ou não. Eu não tenho certeza, nunca fiz isso. Isso aqui pode me dar duas respostas. Pode ser que a resposta seja, pô, você vai usar aí a lib, PDF lib do JavaScript, porque o nosso sistema tá em JavaScript, e você vai usar a função
generate, e isso daqui resolve exatamente como a gente quer resolver, tá? Ou então, pode ser que a resposta seja, na verdade, nunca foi gerado um PDF assim. Eu não encontrei em nenhum lugar em que ninguém nunca gerou um PDF da maneira com que a gente quer gerar, então a gente precisa criar um gerador de PDF do zero. Se a gente nunca testar essa presunção, a gente não sabe em qual dos dois mundos a gente tá. A gente não tem informação de o quão resolvido esse problema já é, o quanto tempo demora pra resolver ele. E, cara, pode ser que seja um problema que é questão de um dia, é questão de baixar a PDF lib aqui e usar o generate, tá resolvido. Ou pode ser que é um PDF tão esdrúxulo, mas tão esdrúxulo, que é questão de um mês. Se no seu ecossistema não existir nenhum gerador de PDF, porque por qualquer motivo, tá? Um ano, talvez. Quanto tempo demora pra você fazer um gerador de PDF do zero? Tô usando um exemplo bem exagerado, tá? Um exemplo bem exagerado. Só pra ilustrar aqui o que a gente tá pensando, tá? A gente precisa, então, testar essas presunções antes de conseguir uma estimativa razoável. Não dá pra eu ter uma estimativa razoável se eu não sei como que eu vou gerar o PDF. Né? A gente cai no problema de incerteza tecnológica. Você, como dev, achou que algo era fácil e ao tentar fazer, percebeu que a lib ali não encaixava, não resolvia da maneira que você achava que resolvia. Né? Se eu tenho um sistema que pra funcionar, eu preciso que A funcione, eu preciso que B funcione, eu preciso que C funcione. Pra eu entregar essa feature, eu preciso que A, B e C funcionem, certo? Eu preciso que seja possível gerar um PDF, seja possível subir esse PDF pra S3 e seja possível acessar esses dados com uma velocidade minimamente ok do meu banco de dados gigantesco. A gente vai precisar, então, reduzir a incerteza nesses três, né? A gente precisa ver, pô, dá pra usar esses dados? O nosso banco de dados aguenta isso, né? E então a tarefa que eu vou ter, na verdade, é fazer aqui, ó, proof of concept de utilização dos dados. Às vezes eu tenho os dados, às vezes dá pra utilizar esses dados, só que ao tentar utilizar, eu percebo que o meu banco de dados tá subdimensionado e não vai aguentar essa carga. Eu preciso também fazer um proof of concept pra ver que o meu PDF pode ser gerado. Às vezes, tá? Você não precisa gerar o PDF em si para ter certeza de que aquilo lá é possível de ser gerado. Às vezes, a gente consegue substituir isso daqui por exemplo, ler 4 artigos de 4 pessoas que já solucionaram esse problema, tá? Isso não vai nos dar uma certeza absoluta de que a gente vai conseguir resolver, mas vai nos dar, assim, digamos, 95% de chance de que dá pra fazer mais ou menos da maneira como a gente espera que dê pra fazer. Enfim, no momento que você testou que as suas presunções aqui funcionavam, tá? Você testou que A, B e C são possíveis, você tem uma ideia razoável de como isso vai ser feito, né? Agora a gente passa a entender o como. A gente consegue, então, fazer um desenho do sistema, tá? Features simples não requerem isso. Uma feature mais complexa, de repente, requer um desenho do sistema, ou então eu não ligo como que você vai fazer esse desenho, tá? Pode ser no ScalyDraw, pode ser na mão, pode ser no FigJam, pode ser no Figma. Onde você vai desenhar esse sistema, tanto faz. Pode ser um documento por texto. Nesse documento por texto, você vai escrever, eu vou gerar o PDF usando... Aqui, ó, PDF lib, é a lib que eu vou usar para gerar o PDF. E o user vai clicar no endpoint, a gente sabe fazer endpoints. Endpoint gera uma task, né, ou gera um evento que vai para uma fila. A gente sabe fazer eventos, sabe fazer filas. Worker pega o evento, pega os dados, gera o PDF, posta o PDF no S3, manda um e-mail via SS, né, Simple Email Service pro cliente, o cliente baixa o PDF. Ok, eu quebrei, então, o meu sistema numa série de coisas que, individualmente, todas elas estão validadas, todas elas a gente sabe como resolver, todas elas são mais ou menos simples, e agora que eu fiz tudo isso, tendo isso mais ou menos descrito, certo? E sabendo que todas essas coisas são problemas resolvidos, certo? Que a minha empresa ou sabe como fazer, né? Ou tem essa expertise para fazer, ou já fez, ou já existe no nosso sistema. Até agora, a gente só reduziu a incerteza e a partir do ponto de agora, a gente consegue começar a estimar isso daqui. Bom, você vai pegar todas essas tasks, todas essas partes aqui do sistema, enfim, todo esse desenho do sistema, você vai quebrar numa série ali de tasks. Ao estimar individualmente cada task, né? A estimativa total é o agregado de todas essas tasks. Mas se você quiser realmente reduzir o erro, a gente precisa seguir aqui digamos assim, uns bons padrões na hora de se quebrar, na hora de se estimar tarefas. O que é um bom padrão aqui, né? Tasks pequenas e bem definidas, né? Você viu aqui, a gente tinha uma task que era gerar PDF para 1 milhão de clientes. Essa task virou um sistema um pouquinho mais bem explicado como que vai funcionar nos nuances aqui, né? Quando as tasks estão quebradas e bem definidas, a gente consegue estimar muito melhor e a gente tem uma visibilidade melhor também daquilo que vai acontecer. Isso aumenta a precisão da nossa estimativa. Participação da equipe é importante, né? Quanto mais pessoas você envolver nessa parte, mais provável seja que alguma dessas pessoas entenda de algum dos problemas daqui. Pode ser que a gente tenha uma pessoa que já fez isso daqui, ó, já enviou um e-mail via SES pro cliente e essa pessoa saiba que, pô, tem um perrengue aqui em tal lugar que vai demorar um tempo pra resolver. Quanto mais pessoas você envolver aqui, e especialmente as pessoas que
tem a expertise para desenvolver esse sistema, tá? Se eu, por exemplo, eu vou criar tudo isso daqui como task, tá? E eu, como alguém que tá gerindo pessoas, tenho na minha cabeça de que essa task aqui, ó, postar o PDF no S3, né? Fazer esse worker aqui, eu tenho na minha cabeça que o Maurício é o cara pra fazer essas tasks, né? Ele fez os últimos eventos que a gente tinha, os últimos workers que a gente tinha na empresa, foi ele que desenvolveu. Cara, quem vai estar no processo de estimar isso daqui é ele também, tá? Ele também vai ajudar a estimar isso daqui. Quando você tava aqui, ó, tentando reduzir o grau de incerteza, a gente não necessariamente vai pegar tudo, tá? A gente não consegue pegar tudo. É interessante que a gente priorize o menos conhecido, as partes que a gente mais desconhece. Porque quanto antes a gente fizer aquelas partes que a gente não sabe exatamente os limites, quanto antes a gente fizer as tarefas que mais tem uma chance de dar errado, pode ser que isso poupe bastante trabalho, porque a gente desiste de fazer a tarefa, ou pode ser que isso nos ajude a alterar as nossas estimativas. E por isso, um dos pontos que eu queria chegar é que isso daqui me incomoda, tá? Que você tem a ideia da feature, que você tem a estimativa, e a estimativa tá cravada na pedra. Isso não faz sentido. As estimativas precisam ser iterativas. Você tem que tá ajustando as estimativas enquanto você tá fazendo as tarefas e obtendo mais informações. A minha ideia, né, é que a gente ia obter bastante informação antes de estimar, porque, sério, eu não acredito que é possível estimar com precisão sem obter informação antes. Eu simplesmente não acho que é possível. Mas a gente também não consegue saber de tudo. Eu não vou fingir que a gente vai ter uma estimativa perfeita só porque a gente acha que a gente leu artigos sobre como se faz tudo. Não é assim também. Então a gente vai ter que sempre estar ajustando essas estimativas, tá? Na equipe que eu trabalho hoje, a gente geralmente, a cada semana, dá uma olhada, não é o que demora muito tempo, tá? A gente dá uma olhada por cima e vê se as estimativas que a gente fez no passado estão adequadas com as informações que a gente obteve até o presente momento. E se tiver, mantém as estimativas. Se não tiver, ajusta elas, pra gente ter uma previsibilidade um pouco melhor. Você vai ter nisso, né, um refinamento contínuo. Quando você desenha um sistema complexo, as suas tarefas não vão estar refinadas no mínimo detalhe. Conforme você vai executando algumas das tarefas e clarificando exatamente como o sistema vai funcionar, você consegue refinar melhor as outras coisas e, novamente, fazer uma nova iteração e reestimar algumas coisas. Por último, não menos importante, é range, pelo amor de Deus, tá? Estimativa de um mês, pra mim, não quer dizer nada. Eu gosto do range, de ter uma estimativa que, é que nem eu falei, né? De 1 a 2 meses, ou seja, a média é 1 mês e meio. Estimativa de 1 mês e meio com um erro de meio mês pra cima, meio mês pra baixo. O range é bom que, primeiro, ele te dá uma margem de segurança. Segundo, ele proíbe a parte comercial da empresa de vender um negócio que não vai estar pronto, né? Ele ajuda, pelo menos, a empresa ter que se planejar para a parte maior do range. E por último, e mais importante, mensurar. Se a empresa que você trabalha é uma empresa que dá valor às estimativas, ela precisa mensurar as estimativas. Ela precisa mensurar o quanto que as estimativas estão sendo erradas e se elas estão sendo erradas consistentemente para baixo, consistentemente para cima, se o erro é aleatório ou não. Se é um erro que as estimativas estão sendo consistentemente mais baixas do que a realidade, você tem que começar a estimar para cima. Se o erro é que as estimativas estão sendo mais para cima do que a realidade, você tem que começar a estimar para baixo. Agora, se o erro, ele é uma estimativa mais dispersa, né? Às vezes você está estimando um pouco para baixo, às vezes um pouco para cima, às vezes muito para baixo, às vezes muito para cima. É um caso bem claro que você precisa reduzir a quantidade de incerteza, a quantidade de variabilidade, obtendo mais clareza antes de bater o martelo nessa estimativa, tá? Vale a pena fazer estimativas em software? Não é algo que eu vou responder hoje. Eu acho que algum grau de estimativa vai valer a pena, tá? Não necessariamente sempre, não necessariamente no menor nuance possível, mas fato é, as estimativas estão sendo feitas. Vamos pelo menos fazê-las bem.